ápice da pirâmide, elas praticamente entesouram, elas vão poupar e reinvestir praticamente tudo que elas ganham, porque elas não vão tomar 10 cafés da manhã, 200 almoços e 500 jantas. Ela é um ser humano normal, ela pode comer alguma coisa com uma melhor qualidade aqui e ali, mas às vezes a pessoa nem tem essa fome toda. É muito comum você verificar que as pessoas, quanto mais renda tem, menos elas são ligadas a comer, a rodízio, elas comem pouco e estão satisfeitas. Então não é consumo, porque a energia em si, a VE, são coisas. Tem até milionários que gostam de colecionar carro e etc., mas mesmo assim tem um limite. E daqui a pouco ele perde esse ímpeto. A- a- Agora, você joga recursos, se você começar a distribuir a renda, as pessoas correm para o consumo. E aí você não tem VE para atender, você não tem energia, riqueza suficiente para atender essas pessoas. E aí o sistema entra em colapso, porque você precisa aumentar a VE. Tanto é que toda vez que tem uma crise na VE, se você vier com uma revolução socialista ou comunista, a sociedade que surge a partir dali, ela não resolve o problema da miséria. Você pega a União Soviética pós 1917, as pessoas estavam morrendo do mesmo jeito. É preciso você resolver o problema da equação, da VE igual a HY. Não é que o socialismo ou o comunismo resolva o problema da VE. Nenhuma proposta, nenhuma, eu vou ser muito enfático, nenhuma proposta resolve o problema da VE pela distribuição do conflito distributivo no primeiro momento. Nenhuma. Não existe gênio da direita ou mega gênio da arte dos negócios, da alocação de recursos, da teoria liberal, neoliberal, da equação da moeda, dessa lógica que vai resolver nada. Você cria uma nova formatação na pirâmide do conflito distributivo. Para resolver o problema da VE, são vários anos, décadas de investimento e de acertos e de erros para que você vá evoluindo essa capacidade produtiva e você tem que olhar para saber se a safra vai ser boa, se você não está tendo problema de externalidades, se você tem novos poços de petróleo, se você está tendo alto custo de manutenção na extração das suas energias. Então a questão é técnica do outro lado. Não é simplesmente da genialidade ou se você é comunista ou você é de direita. Quem fala isso o tempo todo é uma pessoa que só está olhando para essa discussão que é um game. Isso é uma lógica de poder. E, obviamente, tanto faz se você é de esquerda ou de direita, se eu consigo liderar grupos, o meu poder aumenta. E por isso leva, às vezes, o ressentimento de quem adota uma política de esquerda, que é um pouco melhor para você amenizar a dor das pessoas. Mas é uma discussão que eu gosto de conversar com as pessoas que eu conheço, é a diferença entre a morte lenta e a morte rápida. Entendeu? Se você, como é que você não vai escapar da morte? Você só vai ter que entender que para você resolver o problema e estabilizar uma sociedade, você tem que mexer em todas as variáveis da equação energética. E isso é muito mais complicado do que essa discussão de ideológica, imbecilizante, que só tende a levar as pessoas para o lado da direita. E você vai acabar criando guerra civil, guerra entre nações e políticas absurdas e destruidoras. Você veja, o atual momento, o presidente dos Estados Unidos acha que ele vai criar condições de negócio acabando com a confiança, que é o básico para você ter numa relação de trabalho. Ninguém tem um funcionário, seja até uma pessoa para ajudar em tarefas dentro da sua casa, que ele não confie. E você não vai montar um casamento com pessoas que você não confia. Você também não vai abrir fábricas e montar negócio num país que você não confia. Então, que demência é essa que eu crio uma posição de loucura dentro da administração pública e vou falar que as pessoas vão investir bilhões e que isso vai gerar emprego? Que tipo de emprego? Não se está mais construindo fábrica aos moldes do século passado. Então você vai agora investir em máquinas e equipamentos, isso não vai gerar emprego, a discussão é outra.
E por isso mesmo eu tenho que jogar para fora os imigrantes, eu tenho que perseguir, e depois que passar a fase de perseguição dos imigrantes, eu vou perseguir os cidadãos, entendeu? E eu vou começar a não dar mais saúde para as pessoas para ver se elas morrem, e não vou dar mais nenhuma assistência, e o caos social acontece. As pessoas têm milhões de americanos morando na rua, passando desabrigados, são sem tetos, entendeu? São os homeless. Você vai fazer o quê? O que que você está fazendo para resolver esse problema? Ninguém está nem falando. Eu só vou para a mídia para fazer propaganda, 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 discussão imbecilizantes, e aí torcida, bota a camisa aí, pega a bandeira, vamos lá, vamos. Isso aí não resolve a produção, ninguém está plantando nada, ninguém está criando um joule de energia, ninguém está produzindo nada, aí depois fica assustado porque eu vou criar tarifa. Você pode fazer o que você quiser, tarifa, imposto, taxa de câmbio, preço, produção de moeda, imprime, gera mais crédito, aumenta os juros, isso é discussão dentro do conflito distributivo, porra. Cambada de imbecis. Você não está resolvendo o problema da produção, da produtividade, nem está resolvendo os problemas das fontes. Por isso que o mundo vai caminhar para um caos total. Primeiro, porque não se entendeu até hoje o problema da equação energética. Ninguém para pensar que não, eu não resolvo o problema da VE igual a HY só mexendo na curva do conflito distributivo, na equação do conflito distributivo. É óbvio que eu tenho que ter uma boa relação dentro do conflito distributivo, mas esse não é o ponto fundamental. Se eu não tiver uma política, inclusive de controle da natalidade, de ajuste, porque aí fica uma discussão que se não tiver pessoas nascendo, isso será ruim. Eu sei lá qual é o sistema, meu querido. O sistema é complexo, o sistema já ele é até simples. Ele tem que ter, você tem que entender essas quatro equações, essas quatro variáveis que fazem essa correlação, entendeu? Se você não entende isso, e eu não conheço até agora ninguém que tenha colocado esse pensamento e essa teoria da forma como eu levei anos e décadas para desenvolver, de forma bem clara. Eu já vi pessoas que se apropriaram do conceito que eu criei de conflito distributivo, que eu criei lá atrás, assim como de arrasto patrimonial, que foi a primeira tese que eu desenvolvi observando a situação econômica de você aumentar o seu patrimônio. Então, há 40 anos atrás, eu criei esse conceito de arrasto patrimonial. Depois eu criei conceito sobre conflito distributivo e finalmente eu cheguei à equação energética, depois de muito estudar e muitos anos. Mas se você começa a conversar para explicar para as pessoas simplesmente não entendem. Eu prefiro ficar discutindo aqui se eu sou torcedor do Corinthians ou do Flamengo e que é meu partido e eu adoro o país X, Y, Z. Vou carregar aqui, vou botar uma camisa aqui verde, azul, vermelha, rosa, abóbora, e isso vai fazer com que eu produza mais energia para viver numa sociedade melhor. Mas o que sobrou no final? Vamos atacar algum grupo social para que eles fiquem na miséria total e alguns outros consigam ter um pouquinho mais de suspiro. Mas isso é passageiro. Conforme a situação vai piorando, eu tenho uma figura simbólica de que as pessoas, a mesa vai diminuindo a sua circunferência, o tampo da mesa